Olá, pessoal do segundo ano, tudo bem? Já sei o que vocês estão dizendo. Não, romantismo mais não aguento mais. Não, estamos mudando de estética, tá? Agora nós vamos conversar sobre o realismo, tá certo? No realismo não tem mais aquela história do amor melódico, tá certo? Vamos lá? Me acompanhe, por favor. Então, como eu estava dizendo a vocês, nós vamos conversar agora a respeito do realismo, essa nova estética. Vamos ver o que nós devemos saber a respeito dela. O realismo é um movimento que se inicia na segunda metade do século XIX. Sua principal característica é a tentativa de traduzir a realidade. Essa é um reflexo da desilusão do homem frente à sociedade na qual ele vive. Então, em 1881, duas obras importantes anunciaram as novidades literárias. Que obras são essas? Memórias Póstumas de Brás Cuba, do Machado de Assis, esse maravilhoso escritor, e O Mulato, de Aloísio de Azevedo. Então, esse realismo, ele se opõe à questão do idealismo dos românticos, certo? Então, o realismo, ele aparece nas obras literárias que retiram da vida real seus assuntos de forma subjetiva, né? De forma objetiva e documental. Então, eles vão trabalhar nas suas obras bem objetiva e acaba sendo um documento, tá bom? Quais são as temáticas que vão ser abordadas nessa estética chamada realismo? Ele vai falar da miséria das cidades, a crise da produção do campo e as péssimas condições de vida do homem. É nesse ambiente que os artistas passam a observar e a externar a verdade possível sobre essa realidade na qual eles vivem. Então, o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento, era o amor que conduzia tudo, como a gente já viu. Aí o realismo é uma crítica do homem para condenar o que houve de mau uso na sociedade. Né? Quem vai dizer isso é o Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz vai dizer que é uma crítica do homem, que o realismo é uma crítica do homem para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Então, essa poesia do realismo, a poesia do final do século, da década de 1860, já anunciava o fim do romantismo. Castro Alves, por exemplo, mantinha-se romântico na forma e na expressão. Os temas estavam voltados para uma realidade político-social, né? Lembra quando eu falava para vocês lá do Castro Alves, onde eu dizia que ele tentava tirar aquele estereótipo da mulher, né? Que a mulher não era mais aquela história de anjinho, indefesa, mas que ele dizia que a mulher era sedutora, que a mulher sabia o que fazia, que a mulher sabia aonde ela queria chegar e para isso ela usava as suas artimanhas. Então, dentro do panorama histórico-cultural do realismo, nós vamos ter a sociedade brasileira passou por uma radical transformação. Ela sai da sociedade agrária, latifundiária, escravocrática e aristocrática. E ela começa a urbanizar-se e ganhou aspecto da civilização burguesa. Nós vamos observar na cultura, o que é que a gente vai observar? No Brasil, vai acontecer a fundação da Academia Brasileira de Letras, em 1897, está aí a imagem do prédio, né, no Rio de Janeiro, como o processo de oficialização da literatura. Então, a literatura nasce, vai ser oficializada
a partir daí. O escritor, antes, ele era marginalizado, aí passa a ser prestigiado e começou a participar da vida social da época. A imagem do prédio, né, da Academia Brasileira de Letras. Hoje nós temos essa academia em cada estado brasileiro, mas quando começou, né, foi lá no Rio de Janeiro. Como é que estava essa sociedade na época? Pessoal do segundo ano trabalhando com realismo, preste atenção. Segundo ano, trabalhando com realismo, a sociedade. Então, nós vamos ter aí uma população mestiça que ascendeu e começou a participar das atividades social, políticas e intelectuais da época. Intensificou-se a campanha a favor da abolição dos escravos. Foi assinada aqui a Lei Áurea. Nós sabemos, vocês que estudam com a professora de história maravilhosa, a Idinária, aquela professora top de linha. Então, a Idinária que falou, deve ter falado lá, a galera do 9º ano, 1º, 2º ano, já deve ter falado. Se não falou, vai falar. Nós sabemos que essa história da princesa Isabel de assinar a Lei Áurea, nós sabemos que tudo isso é uma maquiagem, né, na nossa história. Que a Lei Áurea, a princesa Isabel, assinou isso porque tudo era um jogo de marketing, né? O marido dela, na hora que ela assina a Lei Áurea, os negros deixam de ser escravos, os negros que moravam lá na senzala, que comiam angu, porque trabalhava exaustivamente, agora o negro não tem aonde morar, não tem mais o angu para comer, para morar na mesma senzala e para comer o mesmo angu, ele terá que pagar por isso. Você imagina só? E o marido da princesa Isabel, o espertalhão, né, cria lá o que a gente chama de favela hoje, né? Ele cria lá essa favelinha e o pessoal, e os negros vão alugar para morar, para fazer o mesmo trabalho, agora era pago. Imagine a Lei Áurea querendo aparecer como atriz principal. Safada. Vamos lá, continuando. Então, a Lei Áurea, a abolição da escravatura, né, dia 13 de maio, né, tudo um blefe. Olha aqui a cara da oportunista. Ela pensa que o povo não ia estudar a história, olha, uma coisa dessa. Então, o realismo, que vai ser a instalação de novas fábricas pela utilização de novas fontes de energia, como o vapor, o gás, a eletricidade. Por outro lado, temos o crescimento dos bairros pobres, onde residiam os operários e suas famílias. A felicidade e a prosperidade pareciam estar ao alcance de todo, mas o progresso econômico da burguesia tinha a sua outra face, a miséria das massas produtoras, né? Então, como eu estava dizendo a vocês anteriormente, né, a questão, o Brasil sempre teve a maquiagem, sempre botou debaixo do tapete a sujeira, né? Assina uma lei dizendo que o negro está livre. Foram tantas leis, né, com relação ao negro. O negro, nós estamos no século XXI, o negro continua sendo massacrado, você tem sempre que provar que é o melhor, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Enquanto a burguesia lutava pelo dinheiro e pelo poder através da expansão capitalista, o operário manifestava a sua insatisfação e promovia seus primeiros levantes, destruindo máquinas e promovendo greves, né? Então, o homem lutando pelo seu espaço, lutando por melhores condições de vida. Isso não é novo. Então, só recapitulando, vendo aí as características dessa nova estética chamada realismo. É a técnica da observação e da documentação. Essa estética, ela busca ser fiel à natureza e aos ambientes observados, retrata a realidade por meios de detalhes, o que faz da narrativa ser longa e lenta, retrata a sociedade burguesa e pouco apresenta personagens das classes sociais inferiores. Os incidentes são decorrentes do caráter dos personagens.
essa relação do movimento literário com a psicologia, né? Se fosse hoje, nós teríamos os psicólogos, teríamos a psicanálise, né? O aluno ele vai ao psicólogo porque apresenta alguma dificuldade na atividade, mas nessa época que não tinha isso, né? E era toda uma desestrutura, né? O homem lutando, brigando pelo seu espaço, dentre outras coisas. Dando continuidade. Então, dando continuidade a respeito do realismo, falando ainda das características, então essa estética ela faz uma descrição objetiva quase fotográfica das personagens, é uma descrição lenta, minuciosa e detalhada, tem a ausência do sentimentalismo, como eu disse a vocês anteriormente, faz uma crítica ao comportamento romântico, tem a questão do materialismo, pessimismo, busca da perfeição formal, a questão do racionalismo, onde a gente vai observar a análise psicológica e social das personagens, ok? Agora vamos dar uma paradinha e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre essa estética aqui, naturalismo, ok? Tudo bem? Se organizem.